Bruno Rodrigues, de volta ao Cruzeiro aí, para fazer os exames médicos, né? E assinar contrato de empréstimo até o final do ano. Samuca, tem bastidores aí dessa negociação? Pesou muito essa questão da vontade do atleta? Esse negócio que o pessoal tá questionando aqui, o cara ligar pro Pedrinho, acho que passou por uma avaliação técnica também, né? Sim, obviamente, né? Ele tinha outra possibilidade, ou existiam outras possibilidades, clubes de São Paulo, inclusive, o Internacional, o Pessolano conhece muito o Bruno, né? Mais alguns outros aí queriam o jogador e ele realmente procurou o Cruzeiro, falou com o Pedro, demonstrou um desejo de vir para o Cruzeiro, claro, né? Com o Cruzeiro avaliando se era possível, não é? Ah, não, ele me pediu, então beleza. Tá dado o aval, é contratar. E aí o Pedro passou para uma avaliação de todo o departamento de futebol e as partes conversaram, o Palmeiras paga uma parte aí do salário, o Cruzeiro complementa com outro, um empréstimo sem custos, né, até o final do ano. E vamos torcer aí pro Bruno se recuperar, né? Ele teve muita infelicidade, né? O que eu acho que não dá pra chegar, o Caramujo, e aí, nossa, a torcida do Palmeiras detesta o jogador. Gente, a gente viu o que o Bruno é capaz aqui jogando em 22, 23. Você não precisa de nenhuma avaliação de torcedor do Palmeiras, porque lá ele não jogou realmente. Ele chegou, atuou alguns jogos do Paulista, teve uma lesão no joelho, passou por cirurgia. No período de recuperação ele teve uma igual a do Caio Jorge. Quando o Caio estava lá. Patelar, sim. Né? E aí é uma lesão muito grave e ele voltou desde, acho que agosto, setembro do ano passado, ele treina normalmente. Então é uma situação que o Cruzeiro encontra e o atleta vem. O torcedor do Cruzeiro viu aí, 23, se o Cruzeiro ficou na Série A, tem muito do Bruno Rodrigues. Foram 8 gols e 4 assistências em 35 jogos. Então, o torcedor do Palmeiras é óbvio, ele não jogou lá, ué. Agora, você pode discutir, concordar ou não concordar. Eu acho que precisa de mais um. E um pronto, né? Penso que o Bruno, se ele conseguir treinar, estar 100%, acho que ele ajuda. Com sinceridade. E eu sou da seguinte opinião, Caramujo. Eu prefiro muito mais torcer para dar certo do que ir para rede social e já acabar com tudo, porque a chance de se acertar vai ser a maioria sempre. Falar que fulano não vai dar certo, que não dá, que não dá, que não dá, a maioria você vai acertar. Porque são poucos jogadores que chegam e conseguem desempenhar, né? Então quem falou lá atrás de Sinisterra, de Wanderson, não sei o quê, a maioria, véio. Agora, vai procurar aí quem falou do Caio Jorge na época. A maioria também, e hoje tá tudo aí fazendo K, né? Então é muito fácil. Aí se o Bruno fizer bons jogos e for importante, esses aí não vão aparecer, é o que sempre acontece em rede social, né? A coisa do conforme eu havia dito antes, ela é absolutamente torcer pra opinião, Caramujo. Isso aí eu não consigo, sabe? Não, mas, assim, por mais que você acerte, Samuca, é absolutamente irrelevante. Ninguém tá preocupado com a sua opinião de 3 meses atrás, tá? O que a gente tá preocupado é ver o Cruzeiro bem. Não, eu disse desde o... Dane-se o que você disse, ninguém quer saber da sua opinião, cara. Entendeu? O momento que importa é o que tá acontecendo em campo. O nosso time tá bem ou tá mal? O jogador tá bem ou tá mal? É isso que importa, gente. O que importa para todo cruzeirense não é ter razão lá atrás, é que o Cruzeiro esteja bem. E assim, a análise de vocês sobre Bruno Rodrigues, o Samuel trouxe aí essa questão de empréstimo gratuito, salário dividido, então me parece uma negociação de risco baixo para o Cruzeiro. Mas a entrega do Bruno Rodrigues vai ser baixa ou ela pode ser uma entrega positiva como foi lá em 2022-23? É uma negociação de risco baixo e que acho que evidencia aquilo que o Cruzeiro tem, que o departamento de futebol do Cruzeiro tem falado, né? Não, o elenco está fechado e não existe grandes pretensões de fazer contratações nessa janela de transferências. O Samuca falou sobre a necessidade de vir mais um. Eu, com sinceridade, não acredito que virá, tá? Eu acho que o Bruno Rodrigues está vindo numa condição muito específica, que nós tivemos muitas lesões num período curto nesse setor. Ele demonstrou muita vontade de vir e está vindo num empréstimo sem custos e com o Palmeiras arcando com boa parte aí dos seus, metade mais ou menos, né, dos seus vencimentos. É um jogador que eu torço muito para que recupere o seu bom futebol aqui no Cruzeiro, que possa mostrar aquele futebol que fez com que o Palmeiras lá atrás tivesse interesse em contratá-lo. Ele estava aqui numa equipe que estava brigando para não cair, se destacou e foi para um Palmeiras que já naquela época e como é até hoje, briga por todos os títulos que disputa. Então que ele possa demonstrar esse futebol aqui no Cruzeiro.
Mas eu acho que a gente não pode ignorar os sinais, tá? Quando o Palmeiras, esse Palmeiras aí, da Leila, do Abel, quando eles colocam jogadores como negociáveis para o futebol brasileiro, normalmente são atletas que não conseguem engrenar e jogar aquilo que em algum momento já jogaram com a camisa do Palmeiras. E aí a gente tem exemplo do Gabriel Menino, do Rony, do Dudu, entre outros. Então, são sinais que estão aí, eles podem ser ignorados ou não, eu não vou ignorar esses sinais. Entendo que hoje, até pela quantidade de lesões que tem nesse setor no Cruzeiro e pela incapacidade, por exemplo, do Wanderson de entregar o que ele entregou no Internacional, os números que ele entregou no Internacional ele nunca entregou aqui no Cruzeiro, eu acredito que ele vai ajudar. Ele deve chegar e deve jogar e deve ajudar. E tomara que consiga recuperar o seu bom futebol aqui. Mas é o que é. Não dá pra gente tratar como uma certeza de que vai chegar, vestir a camisa e dar um retorno imediato, como, por exemplo, a gente tratou a contratação do Gerson, porque são jogadores nesse momento de prateleiras assim diferentes e de momentos muito distintos nas suas carreiras e até o módulo da negociação, né, evidencia isso também. O Bruno inicialmente chega para disputar posição. Não dá para pensar no Bruno Rodrigues elevando o nível, por exemplo, do time titular, né? Justamente porque é um jogador que há praticamente 3 temporadas não joga tanto. Então é impossível afirmar com certeza que ele vai ser um titular, mas tem algum potencial para isso. Eu acho que se o Bruno se aproximar do que fez lá em 2023, ele pode perfeitamente brigar por titularidade porque tem qualidade, né? Mas inicialmente já é um cara que, em termos de composição de elenco, eu vejo agregando, até mesmo pela reta final dele de 2025, que ele já estava conseguindo fazer jogos com uma maior desenvoltura. Mas fato é que o Cruzeiro precisa de mais um jogador, e de um jogador de um patamar mais elevado em relação ao Bruno Rodrigues. Eu acho isso positivo até para o Bruno Rodrigues, principalmente para o Cruzeiro, mas para o Bruno também, porque se o Bruno chega como o único reforço para a ponta, acho que até de uma forma instintiva o torcedor do Cruzeiro vai olhar o Bruno como o salvador da pátria dentro da posição. E ele não pode ter esse status. Tá errado. Mas aí é o ponto do Cruzeiro só trazer o Bruno para essa posição. Mas eu acho que isso pode acontecer. Então entra aí, para mim, a importância de se trazer um jogador que realmente o torcedor possa estar cobrando com um pouquinho mais de veemência, e o próprio Bruno tá tendo mais tranquilidade para se afirmar dentro do elenco do Cruzeiro como um cara útil para, no mínimo, compor o plantel. Nada até o momento indica que vai ver esse outro jogador. Isso é fato. Esse é o ponto. A diretoria do Cruzeiro não parece, inclusive... Não indicava nem que fosse vir o Bruno. Nem o Bruno, né? Isso é verdade. Eles falaram em grupo fechado e tudo mais. Enfim, até a gente questionou. Eu tô bem cética que vai vir um outro ponta pronto. Não e acredito. Voltando brevemente só no jogo de sábado, me incomodou o fato. Vocês falaram do Ryan Leles, que sentiu alguma coisa, mas, por exemplo, a gente liberou o Batistella porque aposta no Juan Gabriel. Aí ganhando de 2-0, um jogo 10 contra 10, tem que entrar o Wanderson e o Christian para fazer os lados, não pode botar o Juan Gabriel para jogar um pouquinho. Então, e a confiança, né? Porque E o Leles também, o Ryan Leles, ele sim. pisou num buraco, né? Mas ele voltou e ficou em condição de jogo no banco. Sim, e não entram nunca, né? O caso do Juan Gabriel incomoda demais, porque o Spindle falou de confiança, falou que o Batistella também foi vendido porque se existia uma convicção interna de que o Juan Gabriel tá mais preparado tecnicamente. E jogou uma pressão desnecessária nesse garoto. Né? E ele não fez nenhum minuto. Tipo assim, foi relacionado para 3 jogos e não fez nenhum minuto dentro do Campeonato Mineiro. Eu achei isso de uma irresponsabilidade, cara, porque você vira e fala assim, não, a gente tá vendendo aqui o artilheiro e o líder de assistência do Sub-20, porque a gente acha que um cara que tava jogando com ele e não teve os números dele é melhor. Pô, beleza, eu acho o Juan Gabriel talentosíssimo também. Mas, tipo, você joga numa pressão do cara aqui, ó, nós vendemos o Batistella porque tem esse cara aqui, ó. Ele é o cara que a gente acredita. E aí, cara? E aí, tipo, o jogador entra com um peso a mais. A gente sabe que já é difícil a transição de base para profissional. No Cruzeiro é um pouco mais difícil ainda, porque a torcida, ela pega muito pesado com o jogador jovem. Aí você coloca numa responsa, não, aí a galera já vai entrar e falar assim, não, esse aí tem que ser muito melhor que o Batistella. Esse cara tem que entrar metendo gol. E o Batistella, no único jogo dele no profissional, ele deu assistência, né? Sim. Então, assim, foi muito mal essa parte da entrevista do Spindle, que a gente já falou na época. Mas, enfim, voltamos aqui a Bruno Rodrigues. Tava dando uma observada aqui, o Bruno Rodrigues que a gente viu no Cruzeiro, ele era um ponta.
Era um ponta predominantemente jogando pela esquerda. Claro que quando você joga com Paulo Pessolano, se você é um ponta, você é um lateral. Você é um ala. Você faz diferentes funções. Mas ele jogou de ala esquerdo, de ala direito, de ponta esquerda predominantemente. E ali naquela temporada, pegando só o Brasileirão, tá? Que é o que mais importa, no Brasileiro de 23, que foi o último que ele disputou inteiro, ele teve 35 partidas e 12 contribuições diretas para gol naquele time do Cruzeiro bem sofrível, né? Tecnicamente pobre. E ele jogou muitas vezes avançado ali como um falso 9. E não é que ele era um falso 9 porque ele vestia a camisa 9. É porque ele era o falso 9 porque a gente não tinha nenhum atacante capaz de chutar uma bola na direção do gol. Ele era o único que conseguia fazer isso. Errava, mas ele conseguia acertar a direção do gol. Então ele é um jogador para vocês hoje. É um cara para ser ponta, para ser um reserva do Caio Jorge que a gente não teve. Afinal, o Chico e o Neiser estão machucados. Ou ele pode fazer qualquer uma. É um atleta do elenco que oferece alternativas. Polivalente, caramba. Polivalente. Você chamaria Bruno Rodrigues de... Multiuso. Cara, num primeiro momento, quando veio, eu pensei nas pontas mesmo. Num atleta para jogar pelos corredores. Mas eu não tinha me atinado a essa questão que você pontuou aí. De fato, o Cruzeiro hoje está novamente sem reservas para Caio Jorge, né? A turma machucou. Então, pode Não ser está mais. Opa. Ótimas notícias hoje, hein? Chico da Costa. Kenji, Neisser e Matheus Cunha treinando com o grupo. Excelente. O Kenji é loucura. Não, essa aí. Essa. É difícil explicar aquela aí, viu? Essa aí, livramento pro garoto. Então, Kenji, Neisser e Matheus Cunha. E em breve deve ser o Cauã Moraes, né? Você tinha até trazido a informação que o Cauã Moraes era o que estava mais perto de voltar. Ele e o Kenji, né? O Kenji me assustou completamente. Foi muito feia a imagem. Parecia algo pra meses. Até o cara do VAR, pô. Até o cara do VAR. Pô, quebrou a perna do cara, pô. É. Porque a imagem dava essa impressão Sim. mesmo, né? A forma como você vê a perna do Yuri, o pezinho do Kenji sobrando assim. Nossa senhora. Muito feia a imagem. Não, Mas que bom, né? Graças a Deus que a turma retorne aí. Mas existe essa possibilidade. Agora, eu não sei se eu tô inventando isso, Caramujo. Vocês me ajudem, porque 2023 já tem um tempinho. Pode ser que eu esteja inventando vozes da minha cabeça. Ele tem uma preferência por jogar como ponta e não como centroavante. Ele chegou a falar sobre isso. Ou eu tô inventando? Não, ele é ponta. E ele rende melhor como ponta pela esquerda, né? Sim. Foi assim na Ponte Preta, no Cruzeiro, nem se fala. E o Palmeiras também contratou ele pra ser esse cara, né? Eu até me lembro de um jogo legal dele, o mais marcante pra mim. E ele nem fez gol nesse jogo, inclusive, como um falso 9, que foi no Clássico, lá em 2023. Ele fez um jogo bem interessante. Que o Gemerson tirou o gol dele, né? Isso, Mas, obrigado, Gemerson. Enfim, não... Pra sempre em nossos corações. Não é onde ele rende mais. E o Cruzeiro, claro, fez essa aposta pra que o Bruno venha contribuir uma posição mais carente, né? Porque por mais que se tenha aí essa incógnita do que vai ser o Neisser, essa temporada dele, essa primeira temporada dele no Brasil, mas o Cruzeiro tem um titular que tá muito bem, né, no comando de ataque. Agora, nas pontas, acho que todo mundo tá causando um pouco de dúvida, né? O Christian, claro, é um jogador que pelo ano passado tem um certo lastro, mas a gente sabe que é mais um meio campista que joga aberto. O Arroio tem essa questão física, a gente não sabe como vai ser a segunda temporada dele no Brasil. Então, o Bruno tem que ser utilizado, onde ele rende melhor e onde o Cruzeiro carece mais, que é como um ponto e preferencialmente pela esquerda. Eu perdi a O que compostura você tá rindo aqui. aí, Caramujo? Não, vocês vão rir Esse também. povo do chat, Só adora. ler essa mensagem aqui. Aquilo ali, aquele animalzinho ali, é um pintinho. Oh, tá? meu Deus. Se o do Kenji cair, nasce outro. Ele é garoto novo. Ô, galera, você tem que mandar um alerta de nem, gente. Tomar banho, vocês são malucos demais. Não. O Erondino Nascimento perguntou quando que o Sinisterra volta. Esse não tem previsão não, né, Samuca? Vamos aguardar. Vamos aguardar. O Marcos falando, Coutinho vem? Não tem nenhum indício que venha não, amigo. Sai fora, né, Thiago? Você tá de olho aí, né? Mas enfim, gente, Bruno Rodrigues aí, também imagino ele sendo opção de ponta, é a posição que ele produz mais, inclusive. E assim, tem uma fala dele ali, né, que é interessante, a coisa do o Cruzeiro pode não precisar de mim, mas eu preciso do Cruzeiro. E assim, tem gente que levou isso aqui pro, não sei o que. Cara, eu acho que essa mentalidade de jogador é muito boa.
essa coisa de saber valorizar o que tá no Cruzeiro, e eu acho que o Bruno Rodrigues vai até assustar a hora que ele vê a estrutura, porque o Cruzeiro que ele saiu já era um Cruzeiro em organização, mas o Cruzeiro Tava que ele melhorando a toca, ele- mas não era isso, né? o Cruzeiro que ele volta agora, ele vai falar, caramba, esses anos fizeram bem para o Cruzeiro. E assim, gente, só para explicar a questão das lesões do Bruno Rodrigues, porque é bem importante. Ele teve a lesão em um joelho, e assim, a hora que ele tava voltando, coisa de 3 meses depois, ele jogou apenas 2 partidas no Palmeiras antes da lesão. A hora Em que um ele- treino, né? Isso. Aí foi num jogo treino contra o São Caetano, eu acho que eles estavam fazendo. Ele tomou uma pancada no joelho e teve a lesão mais grave que deixou ele mais de 1 ano fora dos gramados. Mas desde que ele voltou, tava vendo que ele fica de forma consistente relacionado para os jogos. Ele não foi tão aproveitado. No período ele marcou 2 gols no Campeonato Brasileiro do ano passado. Perdeu um gol que os palmeirenses ficaram muito chateados ali na reta final, né? Aquele fura quase debaixo do gol ali e tudo mais, assim. Perder gol é uma coisa que vai acontecer com todo atacante. Eu entendo quem fica, mas o Bruno Rodrigues não é esse jogador todo. Talvez não seja, mas eu acho que hoje, se o Bruno Rodrigues voltando pro Cruzeiro, ele não tem a pressão que ele tinha em 2023 de protagonismo. Porque ali a gente... Vocês lembram qual que era o ataque do Cruzeiro? Era o Wesley, Gilberto e ele. O Wesley que era do Palmeiras, né? Negociável. No início ali do ano. Ô, Caramujo, E teve o Arthur Gomes chegando depois. aí chegou o Arthur Gomes, aí tinha o Tuti. Nicão que não fluiu, aí teve ceifador, inclusive Papa craque. papagaio. A briga pra bater o pênalti era Bruno Rodrigues e Henrique Dourado, Sim. gente, sabe? Então, assim, não é uma coisa. Esse Cruzeiro agora é outro. Tipo, a possibilidade dele ter chances de finalização jogando com o Gerson, com o Matheus Pereira, com os caras que a gente tem ali, o próprio Caio Jorge também, que facilita, acho que eles vão jogar juntos em algum momento, é outro tipo de pressão. Então, acho que a gente tem que olhar para isso também e falar, cara, a exigência não é a mesma. E uma coisa que Matheus Baú falou, é um jogador que tenta muito. Quem tenta muito erra muito, né? Eu tava até olhando assim. E eu gosto desse tipo de jogador, velho, porque, tipo o Arroio tenta muito. Ele vai errar mais do que você pega a bola ali na ponta, devolve pro lateral. Pega de novo, toca no meia. E assim vai. Tem que partir pra cima. Ponta é pra partir pra cima. O Bruno, às vezes, a gente criticava, e depois a gente até entendia, né? Por que ele tentava a maioria das coisas sozinho, né? Fominha. Porque, pô, dava um monte de passe, dava um monte de assistência. A assistência teria que se converter em gol, né? Mas criava muita jogada. Pô, teve uma contra o Inter. Essa aí eu me lembro. Ele saiu lá do meio de campo e arrumou um pênalti. Sim. Um jogo... O jogo que o Wanderson fez gol. É, É verdade. exatamente. 2-1, né? Sim. E aí arrumou um gol e o Vital quase empatou ainda no finalzinho. Na trave, pra- na travessão. Só pra ter ideia. E outra coisa que eu vi muita gente falando, se o Vital ligar, se alguém ligar, não sei o que, vai ser contratado também. O Vital não teve 8 gols e 4 assistências no Brasileirão, não. Talvez na vida. De Tô 23, brincando, né? viu, Matheus? Daquela turma Mas- ali, ninguém ajudou tanto em número quanto o Bruno Rodrigues. Sim. Não, e lembra daquela reta final, gente, Campeonato Brasileiro, a hora que faltavam 6 jogos ali, que o Zé Ricardo foi mandado embora, e aí bateu o desespero, né? Aí depois o pessoal do Cruzeiro falando assim, não, a gente sempre teve convicção, a gente não tava na zona de rebaixamento. A gente tinha 2 jogos a menos. O torcedor em pânico, eu lembro, depois da derrota que a gente teve pro Curitiba, Sim, Curitiba 1 a 0. rebaixado, 1-0, eu lá na Toca da Raposa, saindo lá, que a gente tinha feito Ia ser transmissão gol dele sub-20. lá, né? Veio a Isso. linha do VAR. E depois saiu contra o Fortaleza, gol dele, que só Deus. Se voltar aquele jogo lá, dá impedimento. E o Palmeiras, campeão brasileiro, que contrata o Bruno Rodrigues, né? Sim. Porque o Palmeiras foi campeão em 23. E o Cruzeiro queria mantê-lo. Sim. Não, e ele não ficou porque demoraram a procurar, ele estava emprestado pelo Tombense, tinha a vitrine. O Cruzeiro tinha chance lá atrás, né? Ainda, e a gente entende na época do Ronaldo lá que a questão financeira era muito difícil, né? Mas o Cruzeiro não procurou, e aí ele se destaca e o Palmeiras faz uma ótima proposta para o Tombense e para ele financeiramente, né? Então ele sai de um salário aqui que ele ganhava no Cruzeiro, acho que umas 4, 5 vezes mais lá no Palmeiras, né? Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois é, tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos!